Olá, estamos de volta com o nosso Sarau Entre Amigos. E o nosso convidado de hoje, o prefeito de Umbaúba, Anderson Farias, PT. Ele está aqui conosco, já conversou a respeito daquela antiga contenda, mas ficou tudo esclarecido e os benefícios virão. Virão com toda certeza. Nivaldo, vamos agora trazer os nossos convidados especiais, mas antes eu gostaria que, mais uma vez, vamos aos nossos patrocinadores, né, rapaz? Vamos agradecer o Bonanza Card, a Nova Skin, Fênix Turismo, Vange Produções, Gleides Buffet, Sergipe Eventos, Grupo Miro dos Santos, Cidifisco, Todos Deda e blog do Cláudio Nunes. Mandar um abraço também para o Sérgio, né, nosso garçom, claro, muito bem. Do Gleides Buffet, né? Do Gleides Buffet. Mas vamos agora ao nosso primeiro convidado, que é o Juscelio Carvalho, vereador de Aquidaban. Me parece aí que também pode ser um pré-candidato a prefeito lá de Aquidaban. Sabia não, rapaz? Muito bem. Mas vamos aguardar. Ainda bem que você disse que é um pré-candidato. Pré-candidato. Mas vamos à pergunta. Vamos lá. Obrigado pelo convite, Ludwig. Obrigado pelo convite, Nivaldo Cândido. Eu vou tratar de companheiro, que somos do mesmo partido, e eu vou fazer uma pergunta ao prefeito Anderson. Para você, Anderson, nesse último ano de sua gestão, desse primeiro mandato, tenho certeza que você vai para a eleição, será bem sucedido. Para você cumprir ou não cumprir a coisa que mais faltou da promessa de campanha, que talvez você está encontrando um entrave para conseguir para justamente dar aquela alegria ao povo de Umbaúba. O que é que está faltando para justamente você cumprir com as coisas mais importantes do seu primeiro mandato? Agradeço a pergunta, Jocélio. Deixo um abraço ao povo irmão de Aquidaban, né, aos feitosas lá. Tenho muitos amigos em Aquidaban. Veja só, nós fizemos Umbaúba hoje é um grande canteiro de obras, Nivaldo Luiz. Nós temos investimentos realizados nesses 3 anos, ou em realização, já com obra em andamento, investimento superior aos últimos 20 anos em nosso município. Só em termos de pavimentação de ruas, por exemplo, que é importantíssimo, não é só visualmente não. Você reduz os indicadores na área de saúde, por exemplo, melhora os indicadores na área de saúde. Então, por exemplo, nós já pavimentamos mais do que nos últimos 18 anos o município de Umbaúba, né? Construímos hospital, construímos 2 postos de saúde, tem mais um posto de saúde sendo construído agora. Enfim, temos avançado bastante, né? Reforma de escolas, tem 11 escolas sendo reformadas nesse exato momento, enquanto eu estou aqui, tem 11 escolas do município sendo reformadas, aquisição de veículos, enfim. E iniciaremos agora em maio a obra mais esperada, que é um grande sonho, e é uma coisa que políticos não gostam de fazer, apesar da grande importância, que é a drenagem, o esgotamento sanitário. É uma obra de 15 bilhões de reais, fui assinar dia 22 de dezembro no Palácio Planalto, uma cerimônia, inclusive transmitida ao vivo pela NBR, a TV estatal do governo, assinatura da liberação dos 15 milhões para o nosso esgotamento sanitário, que provavelmente deveremos, dependendo da licitação, iniciar entre maio e junho, agora deste ano, toda a área urbana. Enfim, nós cumprimos grande parte do que nós havíamos nos proposto. Agora, a maior dificuldade, Jocélio, é a questão dos recursos, né? É criminoso até o pacto federativo, porque ninguém nasce na União, ninguém morre na União, ninguém fica doente, Ludwig, na União. Certo? Ninguém se trata de cefaleia, como vimos no programa anterior, doutor Alain, por exemplo, na União. É no município que as pessoas vivem, morrem, crescem, se divertem. Agora, 75%, 80% dos recursos fica com a União, em torno de 15% vai para os estados e apenas uma pequena parcela que vai para os municípios. Essa divisão do bolo federativo é criminosa. E o complicador maior redunda justamente na costa dos prefeitos e dos vereadores. E há uma tendência que é extremamente importante, que é a municipalização dos serviços públicos. Justamente. A cada ano, né, os municípios assumem serviços novos. Nós acabamos de assumir agora a iluminação pública, que parcialmente era dos municípios e parcialmente era das empresas. A Energisa, aqui na nossa região, na minha região, a Sugipe, e agora é 100% para os municípios. Mas a taxa de iluminação pública paga pelo usuário é do município. É do município, só que essa taxa ela não cobre nem em torno de 15% a 20% da despesa com manutenção. O município não vai aumentar a taxa de iluminação porque vai recair sobre o contribuinte. Agora, o lucro das empresas de energia elétrica continua o mesmo para ela, aumentou, porque a despesa para elas diminuiu e aumentou para os municípios. A única saída seria o município aumentar a taxa de iluminação pública. Isso nem eu, nem o prefeito nenhum vai fazer. Então, essas medidas absurdas... Deixa eu dar outro exemplo aqui, que é muito importante. O piso nacional do magistério. Eu sou professor da rede pública concursado, certo? Por isso
professor Anderson. Então foi uma vitória espetacular essa lei que institui o piso. Só que o seguinte, o governo federal criou uma lei, mandou que os municípios e os estados cumprissem, mas não mandou um centavo a mais para pagar essa diferença. Então o recurso que se tinha para pagar... É bom essa explicação, porque muita gente acha que o MEC é que paga os professores. Não nada é disso. É feito o repasse do dinheiro do Fundeb para pagar o ensino fundamental. O governo federal. O governo federal. Só que, por exemplo, quando instituímos o piso em Umbaúba, os 100% do dinheiro do Fundeb vai para pagamento de salário, mas não dá. Eu tenho que tirar mais 12% de outras fontes, que poderia ir para pavimentação, que poderia ir para a construção de unidades de saúde, que poderia ser utilizado em praças, no lazer, no transporte, etc. Então eu tenho que desviar outros recursos, repatriar recursos de outras fontes, para complementar 100% do dinheiro da educação para pagar professor. E com o reajuste que vai haver agora, é impossível, por exemplo, os municípios pagarem na atual forma da lei. E não há complementaridade. Outro exemplo... Ou seja, os prefeitos vão encontrar dificuldade de pagar o piso dos professores. Todos, com algumas exceções de municípios que possuem uma média. Por exemplo, Umbaúba tem mais professor do que precisa. Concursos feitos de forma equivocada em gestões anteriores. Eu tenho e a maioria dos municípios acontece isso, porque está diminuindo muito o número de alunos da zona rural e aumentando nas áreas urbanas. O que é que acontece? O professor da área rural vem para a área urbana e acaba sobrando professores. O que acontece? Até de uma forma deslocada, né? Alguns professores atuando numa área que não tem nada a ver com o magistério. Deixa eu dar um exemplo. E essa realidade de Umbaúba é muito semelhante aos municípios brasileiros, parecidos com o nosso. Por exemplo, Umbaúba tem um nível aluno-professor melhor do que o da Suíça, melhor do que o do Japão, melhor do que o da Suécia. Pra você ter uma ideia. Umbaúba tem, para cada professor, 16 alunos. A Suíça são 20. A Suécia são 18. Então, isso encarece demais o sistema. Sim, mas e por que essa discrepância em relação aos demais municípios? Que mistério é esse? A maioria dos municípios é essa a realidade. É a questão dos concursos equivocados que você colocou aí. Por exemplo, a carreira do professor é uma carreira longeva. São 30 anos, no mínimo, para o professor na sala de aula, trabalhando. Então, o que acontece? Há 10 anos atrás, você tinha metade da população estudantil na zona rural dos municípios brasileiros. Hoje, 80% está na área urbana, numa média. Então, o que acontece? Por exemplo, na minha gestão, nós tivemos que fechar 3 escolas da zona rural por falta de aluno. Em uma escola tinha 7 alunos para 4 séries diferenciadas. Em outro povoado, tinham 20 alunos para 4 séries diferentes. Então, o MEC exige que feche porque tinha mais professor e funcionário do que aluno. Então, nós colocamos o transporte escolar e deslocamos. Mas isso encarece demais a rede. Quer ver outro exemplo da falência dos municípios? O aumento do mínimo agora. O recurso é o mesmo. Mas o salário mínimo aumentou. O salário mínimo, sim. E não há diferença. Quando o governo federal aumenta o salário mínimo, é importante que aumente para a renda do brasileiro. Eu defendo que aumente. Agora... Aquela história, pouco para quem recebe, muito para quem paga. Exatamente. O governo tem que seguir, já que aumentou o salário, que aumente na mesma proporção o repasse para os municípios. Então, a conta não está fechando. Pelo contrário, houve alguns cortes. Acaba gerando a grande dificuldade dos prefeitos ainda é a queda do FPM? Por exemplo, o ano passado, em 2011, o FPM aumentou 24%. Mas é um crescimento excelente, Anderson. Muito bem. Só que o aumento do mínimo do ano passado e a implantação do piso do magistério pegou os 24% e bota mais 10% aí e foi para 34%. Só esses 2 indicadores, mínimo e piso dos professores, gerou um acréscimo na folha de 34%. Ou seja, absorveu os 24% do crescimento da nação e 10% já é prejuízo. Fora isso, a prefeitura compra gasolina, compra água, compra luz, compra sabão, compra açúcar, como o seu telespectador na casa. Então, esse crescimento de 6% em média, foi a inflação do ano passado, você junta mais os 34%, ou seja, nós estamos num déficit, e esse déficit é na casa dos 10% a 15% todos os anos, portanto. Estão falidos os municípios brasileiros. Estão falidos os municípios brasileiros. Tem mais uma novidade. Temos. Para finalizar, né? Para finalizar. Senão não vai dar tempo. Claro. Então vamos convidar agora o doutor Alan Chester para fazer a pergunta ao prefeito de Umbaúba. Eu queria perguntar ao professor Anderson, ao prefeito Anderson, como é que anda, como é que a gestão dele cuidou da saúde, particularmente em relação à saúde infantil lá em Umbaúba. Muito obrigado, doutor Alain. Nós reduzimos em 3 anos em 80%, 79,8%,
a mortalidade infantil, a desnutrição infantil no nosso município, com o programa do leite em parceria com o Estado, com um programa de radicalização na alimentação escolar, que recebemos 30 centavos por aluno e gastamos em média R$2 para a alimentação escolar. Veja como é complicado a conta municipal. Né? Reduzimos a mortalidade infantil, como já disse, construímos uma clínica de urgência no município, uma outra construída na zona rural, no município, na povoado de Matinha, que vai ser inaugurada agora, próximo mês, 2 postos de saúde e ainda esse ano a construção de mais 2 postos de saúde. Triplicamos a quantidade de médicos, temos plantões 24 horas todos os dias no município de Umbaúba, triplicamos o investimento em medicação gratuita distribuído, agora ainda é insuficiente. Né? Então, iremos agora, doutor Alain, implantação agora em março, inauguração do CAPS, que é um centro de atendimento psicossocial, né? Que é muito importante, que vai atender não só as pessoas com problemas, doenças ligadas a distúrbios mentais, etc., como aquelas pessoas, que não são poucas em Umbaúba, né, que estão, infelizmente, ligadas à droga, etc., que terão um atendimento diferenciado. Professor Anderson, prefeito de Umbaúba, vamos falar agora a respeito do 4º Cultarte de Umbaúba, que, aliás, é o 2º maior festival hoje em nível estadual. Eu gostaria que, como foi que surgiu, de quem foi a ideia, se está no 4º, naturalmente, a partir do 1º, que eu acredito que tenha sido em sua administração? Foi, 2009. 2009, né? Como é que foi fomentado aí o festival, que eu acho que o povo que não tem cultura, que não salvaguarda a sua memória, é um povo pobre, um povo que perece muito cedo. Me fala a respeito do 4º Cultarte. Povo sem cultura é povo sem alma. Sem alma, justamente. Já dizia o poeta. Então, veja só, no interior de Sergipe, o que é que se vê? Forró e pagode, o axé. E se limitava exclusivamente a isso. E uma rochazinha, um bregazinho, limitava-se a isso. Então, resolvi fazer um festival e levar a cultura para o povo. Esse papo de que o povo não gosta disso de MPB, o povo não gosta de teatro, o povo não conhece. Não conhecer é uma coisa, não gostar é outra completamente. O povo gosta do que é bom. O povo gosta do que é bom, certo? Então, nós criamos um festival que começa no dia 1º, vai até o dia 6 de fevereiro, todos os anos, que inicia na padroeira e termina no aniversário da cidade. Cada dia é temático. A diversidade é a grande riqueza do Cultarte, Festival de Cultura e Arte e Turismo do município de Umbaúba. MPB, axé, pagode, brega, funk, rap, rock and roll, todos os ritmos culturais são levados ao município. Isso no grande palco à noite. E pelo dia, teatro, folclore. Hoje, por exemplo, está sendo realizada uma oficina de grafite, uma oficina de teatro, uma oficina de música. Ontem se encerrou uma oficina de audiovisual, né, pelo coletivo Azidume da Universidade Federal, por exemplo. Então, enfim, a grande diversidade que é a marca registrada do Cultarte. É o 2º maior festival de cultura do estado de Sergipe, depois do de Laranjeiras, e é o maior festival de música do estado de Sergipe. Agora, pelo que estamos constatando aqui na programação, o senhor não deu, digamos que, uma atenção de uma forma mais específica, mais direcionada a cantores, digamos que, cantores da música romântica, da Jovem Guarda, que foi uma época que marcou com bastante intensidade aí. A gente pode constatar que existem atrações que estão graçando no conhecimento, na cultura desse povo jovem, desses adolescentes. E o senhor aí falou a respeito de que os jovens não conhecem a MPB, a música do passado, porque eles não tiveram talvez a oportunidade. O senhor, talvez, a título de sugestão, no próximo ano, no 5º Cultarte, não seria de bom alvitre o senhor oportunizar espaço para esse cantor, tal qual fora o Festival de Arte de São Cristóvão e, mais recentemente, a Seresta de São Cristóvão? Exato. No Dia das Mães, todos os anos eu faço uma grande festa para as mães, né? E sempre levo uma atração da Jovem Guarda. Sim, ótimo. Sempre levam a atração. Wanderlei Cardoso, Aguinaldo Timóteo, já passou por Umbaúba, enfim. Essa solicitação sua, a gente deixa reservado sempre para o Dia das Mães. Então, por isso que costuma, como o município é um município pobre, e os patrocínios nem sempre a gente consegue contemplar todos, é uma festa da Jovem Guarda que nós costumamos deixar para o mês de maio, no Dia das Mães.
Você pode sentir falta aí também da música mais erudita. O problema é que o início de fevereiro é quando está de férias. A Orquestra Sinfônica de Sergipe, eles estão de férias e costuma a gente ter dificuldade de levar nesse período. Aliás, é um segmento que os grandes gestores públicos, não só de Sergipe, como do Brasil inteiro, devem também dar uma atenção especial, né, para a música erudita. Os grandes clássicos da música popular erudita, a música semi-erudita, que aí, se você puxar para essa seara, aí é que a nossa juventude, a nossa adolescência não conhece. Mas, Nivaldo, vamos agradecer mais uma vez ao doutor professor Anderson por ter aceito o nosso convite. Numa outra oportunidade o senhor trará mais novidades, né? E daqui a pouquinho voltamos com o nosso programa Entre Amigos.